Encontramos o Dr. Fábio Mesquita no Hospital Guilherme Álvaro, que é referência no atendimento a pessoas com HIV. Dr. Fábio, que é uma autoridade no segmento, atua no combate ao vírus desde o início da epidemia. Tempos difíceis. Foi tudo trocar o pneu com o carro andando, né? Assim, a gente foi aprendendo as coisas e ao mesmo tempo foi buscando soluções. Então o Guilherme Álvaro era um hospital, escola, um hospital do governo do estado de São Paulo, um hospital que tinha infectologia e aqui chegavam todos os casos de AIDS, as enfermarias eram lotadas. Santos era considerada na época a capital da AIDS, proporcional à população, que era uma população pequena, né? Ele tinha o maior número de casos de todo o Brasil, proporcional à população. Isso estava muito associado ao fato de que a gente tinha o porto, né? O porto era um local de exportação de cocaína importante e uma parte, 50% dos casos de AIDS naquela época eram pelo compartilhamento de agulhas e seringas em função da injeção de cocaína. Mas tinha também a transição sexual, tinha também as profissionais do sexo que trabalhavam para receber as pessoas dos navios de todo o mundo, etc. Tinha a população de homens que faz sexo com homem, a população trans, e estava crescendo na população geral. Dr. Fábio explica que os avanços da medicina fizeram o cenário mudar. Em 1991, chega o AZT aqui no Brasil, que já estava desde 89 nos Estados Unidos. O AZT é a primeira droga, a monodroga, e em 1996 chega o coquetel. E o coquetel começa a ser a luz no túnel, né? E só para se ter uma ideia, gente, naquela época eu era vereador aqui em Santos. A gente fez uma lei, a primeira lei do Brasil, que autorizou que o serviço público comprasse o coquetel com recurso público e distribuísse gratuitamente para a população. 6 meses depois veio a Lei Sarney, que era uma lei federal. E aí o Brasil foi um dos primeiros países a pagar o medicamento com recurso público pelo SUS. E até hoje a gente tem esse medicamento. O pessoal que tomava o medicamento antirretroviral era quase que fácil de identificar, porque ela ia perdendo gordura, né? E aí a carinha dela assim ficava totalmente desconfigurada e o corpo também, porque o medicamento tinha isso como efeito colateral. Isso foi melhorando, os medicamentos vieram cada vez mais poderosos, com menos efeitos colaterais e com muitas soluções. A ponto de que hoje, gente, por incrível que pareça, a gente está numa fase que tem medicamento injetável. Você pode tomar um medicamento uma vez cada 6 meses. É possível ter o vírus e ter qualidade de vida. A AIDS é hoje uma doença crônica manejável, né? Eu costumo, até nas minhas palestras, etc., falar assim, gente, olha, diabetes, a pessoa fez o diagnóstico, vai tomar comprimido para o resto da vida. Hipertensão, a pessoa fez AIDS também, fez o diagnóstico, vai tomar o comprimido para o resto da vida. Então, assim, nós precisamos entender que isso mudou, mas isso não quer dizer que a gente tem que naturalizar e dizer, tranquilo, pode pegar que não tem problema. Ainda tem estigma, ainda tem discriminação, ainda tem um monte de problema para superar. Além do que, um tratamento para a vida inteira ninguém merece. Então, tem prevenção, tem maneira de se proteger e isso é possível com a ciência e com a tecnologia. E a esperança é que um dia a gente tenha uma vacina. Eu acho que a gente já está assim, com o desenvolvimento de alguns medicamentos, mas também de algumas vacinas que estão em progresso, estão em estudo e tem possibilidade de num futuro próximo a gente ter. A gente tem pesquisadores de excelente qualidade no Brasil e fora do Brasil já buscando a cura da AIDS. Eu acho que a gente tem essa perspectiva, a gente acredita na ciência, nessa evolução e é uma questão de tempo. Dr. Evaldo Stanislau é infectologista e também atua no combate ao HIV desde a década de 80. Era uma época que todo mundo morria, era uma sentença de morte ter o HIV e o que eu vi ali, o que eu aprendi ali foi coragem e respeito. Aquilo me marcou profundamente e ali eu resolvi fazer infectologia no ano seguinte. Por causa dessa vivência do HIV, eu estava no Hospital das Clínicas, onde fiz minha residência de infectologia. Com ele, esclarecemos alguns pontos. HIV e AIDS são diferentes. HIV é um vírus. Você adquire esse vírus por via sexual, por via sanguínea,
E uma vez que você esteja infectado pelo vírus, ele pode ficar ali quietinho por muito tempo, e essa é uma condição que a pessoa está infectada pelo HIV, mas ela não tem nenhuma manifestação clínica. Se nada for feito e esse vírus continuar se replicando, aos poucos ele destrói o sistema imunológico do paciente. A partir daí começam a aparecer manifestações infecciosas, oncológicas, e isto qualifica um conjunto de sinais e sintomas que nós chamamos de síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é AIDS em inglês, a sigla em inglês é AIDS, a sigla em português é SIDA. Então, ter HIV é ter o vírus sem manifestações. Ter AIDS significa que você já tem sinais e sintomas compatíveis com a síndrome. Hoje em dia, AIDS é muito, mas muito raro. No passado a gente via AIDS. Hoje nós temos pessoas vivendo com HIV, porque a grande maioria delas, felizmente, já está diagnosticada, sendo tratada e nunca vai desenvolver AIDS. O problema é que ainda tem um grande contingente de pessoas infectadas ou que se infectam e não vão atrás de tratamento, que podem evoluir para AIDS. O médico explica o que é ficar indetectável. Por técnicas muito sofisticadas de biologia molecular, nós conseguimos quantificar com muita precisão quanto de vírus existe numa pessoa, especificamente no sangue das pessoas. Quando nós temos uma quantidade que nós chamamos abaixo do limite de detecção, isso significa indetectável. Depende da tecnologia, isso a gente pode estar falando de 40 vírus por ml, 20 partículas por ml, mas, na prática, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, sistematicamente, continuadamente, abaixo de 1000 cópias, já é uma pessoa que não transmite o vírus por via sexual. Então, hoje em dia, nós trabalhamos com esse conceito. Pacientes sob terapia, sob segmento regular, tomando remédio, com carga viral indetectável, eles não transmitem o vírus por via sexual. Isso é muito importante, porque diminui o preconceito, diminui o estigma, mas diminui sobretudo a transmissão, porque uma das maneiras de prevenir o HIV é diagnosticar as pessoas infectadas, tratá-las para que elas se tornem indetectáveis e dessa forma não transmitam o vírus. PrEP e PEP são importantes armas contra o HIV. A PEP é quando você teve uma relação de risco, você não se preveniu naquela relação, ou você não sabe, perdeu o contato, foi uma relação eventual, casual, e você tem algum tipo de receio que possa ter se infectado. Entre 2 horas após essa relação e até 3 dias após essa relação, se você tomar o remédio para o HIV, o antiviral específico para o HIV, você reduz em praticamente 100% a chance de contágio. Então isso é a PEP, que é a prevenção pós-exposição. Se você é uma pessoa que sabe que tem uma vulnerabilidade maior, que tem uma vida sexual onde você tem risco maior de estar exposto ao HIV, você pode fazer a PrEP, que é a prevenção pré-exposição. Ela pode ser feita de 2 maneiras. Quem tem uma vida sexual de risco contínuo, de exposições potenciais frequentes, faz o que a gente chama de PrEP contínua. Todo dia toma o antiviral contra o HIV para evitar o contágio. Quem não tem esse estilo de vida, que vai ter uma exposição eventual, por exemplo, no carnaval, num período de férias, alguma coisa assim, pode fazer o que a gente fala de PrEP sob demanda. Você começa a tomar o remédio um dia antes de ter a relação, algumas horas antes de ter a relação, mantém durante o período de risco e mantém até um dia depois do final desse período de risco. Qual a vantagem de uma e de outra? Ambas são muito seguras, ambas são muito eficazes, mas aí vai depender da opção de cada um. Como o uso continuado de remédio sempre a longo prazo pode ter algum efeito colateral, a PrEP on demand ela tem menor risco sob esse aspecto. Estivemos no Centro de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas de Santos, o CDI. Na unidade, é realizado atendimento a pessoas com HIV, sem nenhum custo. Tudo SUS, gratuitamente, os medicamentos gratuitos, os testes gratuitos, só nos procurar aqui na Rua da Constituição 556, das 8 às 16.
e terá acesso à PEP, que é porta aberta para qualquer lugar do Brasil. A PrEP não, a gente precisa que você traga os documentos pessoais, ela é agendada, porque é um tratamento vai ser longo, contínuo, e se não tiver cadastro em nenhuma unidade básica de Santos, vai ter que trazer o comprovante de residência também. A gente agenda, se tiver vaga, até para o dia seguinte ou no mesmo dia. Que também atendemos as pessoas que já vivem com HIV. Se elas tivessem essa oportunidade de ter feito essa profilaxia quando ficaram vulneráveis, hoje a gente não teria o número que nós temos de pessoas infectadas com o vírus. Da medicina ao direito. Doutora Daniela Berkowitz é vice-presidente da OAB Santos e da instituição A Causa, que atende pessoas com HIV. O papo é esclarecedor. O portador do HIV não é obrigado a falar para as pessoas, né, a contar para todo mundo que ele é portador do vírus e tem o direito de ter esse sigilo preservado também por terceiros. Você ter práticas discriminatórias para a pessoa portadora do HIV é crime desde 2014. O judiciário, se provocado, tem como penalizar qualquer ato discriminatório ou de quebra de sigilo que haja contra essa pessoa. Né? Se a pessoa, inclusive, não tiver condições financeiras de contratar um advogado, aqui na cidade de Santos, nós temos o CADOG, que é a assistência judiciária gratuita do município, que é coordenada aqui pela OAB Santos. Tchelos é ator e juiz de paz. Ele usa a PrEP. Mas não é só a PrEP. Prevenção é um conjunto de medidas. E todas são importantes. Em nenhum momento eu deixei de usar o preservativo. Por quê? A PrEP, ela me garante do HIV, mas ela não me garante das outras doenças. O fato de ter já esse medicamento já é praticamente 80% a 90%, porque ele te previne de você se contaminar com alguém que seja soropositivo, tenha o vírus HIV. Então é muito importante esse medicamento. Se você é um ser humano que se relaciona sexualmente com outras pessoas, você está vulnerável ao HIV. Obviamente que existem comportamentos sexuais de maior risco para a aquisição do HIV, mas nem por isso a gente precisa, nem por isso a gente deve julgar ou ser preconceituoso. Eu diria hoje que nós temos condições plenas de fazer a prevenção, educação e orientação sobre o HIV, mas a gente ainda não conseguiu superar o preconceito. E tá aí, a gente tem que superar o preconceito, né? Não cabe mais.